Fala, coração! Estamos aqui para a correção da primeira fase da FUVEST, caderno V1. Vai errar, hein, coração? Fique esperto aí, beleza? Primeira questão aí que me diz respeito, né, no meu modesto ponto de vista, sobre o livro Dois Irmãos de Milton Ratum. Puseram ali os quadrinhos muito legais, né? Os quadrinhos a seguir são parte da obra Dois Irmãos, de Fábio Moon e Gabriel Bá, uma adaptação do romance Dois Irmãos de Milton Ratum para o universo das novelas gráficas. Considerando as características visuais dos quadrinhos e os traços narrativos do romance Dois Irmãos de Milton Ratum, é correto afirmar. Vou primeiro para as erradas. Letra B. Ao trabalhar com os contrastes claro e escuro em suas imagens, a novela gráfica enfatiza a diferença étnica e social, que fundamenta a rivalidade fraterna entre Jacob e Omar. Não, né, coração? Entre os dois não há diferença étnica nenhuma, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, de origem sírio-libanesa. Tudo bem? Não há diferença nem social entre eles, foram criados, né, pelos mesmos pais no mesmo lar. Então, descarte a letra B. Letra C. Ao utilizar procedimentos como a aproximação e a fragmentação das imagens, a novela gráfica recria o fluxo de consciência. Tem no livro? Não. E a atmosfera onírica da narrativa de Ratum. Tem nada de onírico. Onírico é relativo aos sonhos. Tudo bem, coração? Então aqui a letra C, não existem esses recursos no livro. Você descartou a letra C. D de dado. A novela gráfica demonstra, por meio de imagens, que o romance Dois Irmãos reinventa a tradição da literatura regionalista do Brasil. Regionalismo é uma obra que tem por objetivo destacar a região norte, a região amazônica, retratando a opulência da cidade de Manaus ao longo do século XX. Depende, né? O foco ali é muito mais a família e não a cidade. Retrata a cidade em diversos aspectos de decadência e de opulência. Então não dá para considerar a letra D, embora seja aí, acho que a alternativa para você ficar em dúvida, tá bom? Letra E, por meio de recursos estéticos, como a fragmentação das imagens, a novela gráfica recupera o ponto de vista fraturado do romance de Ratum, composto por vários narradores ao longo da história. Não, coração, nós só temos um único narrador, que é o Nael. Então, eliminou a letra E. Você tem claramente erradas B, C e E. Você tem que descartar e eliminar. A letra A é a melhor resposta, dada agora pelo gabarito oficial. O uso dos contrastes claro e escuro na novela gráfica confere ênfase visual ao conflito entre diferentes formas de privilégio e marginalização presentes no romance de Ratum, explicitadas pelo ponto de vista do narrador. Brilhante, adorei a questão. É o Nael, né? Quem é o Nael na história? É o filho da empregada Domingas. É o filho daquela quase escrava Domingas, de origem indígena. E aí entrou naquele pacote das questões iniciais, né? Bem ali interdisciplinares. Muito boa questão, bem legal. Escolheram aí, né? Uma outra linguagem, que é essa linguagem dos quadrinhos. Realmente adorei a questão. E Dois Irmãos já havia caído, né? Pensei que não fosse cair mais, apareceu de novo, de uma outra maneira muito boa, tá? Questão 9, coração, não é uma questão de literatura, é uma questão de texto aí, de comunicação. Mas vamos aproveitar, né? Sobre mídia digital, que é um assunto extremamente importante e contemporâneo. A mídia digital é uma mídia da presença. A sua temporalidade é o presente imediato. A comunicação digital se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação, por meio de intermediários. Mediação e representação são interpretadas como não transparência e ineficiência, como congestionamento de tempo e de informação. Uma mídia eletrônica de massa clássica, como o rádio, só permite uma comunicação unilateral.
O destinatário da mensagem é condenado à passividade. Rádio, TV, você só recebe. Hoje não somos mais destinatários e consumidores passivos de informação, mas sim remetentes e produtores ativos, principalmente nas famosas, redes sociais, mídia digital. Não nos contentamos mais em consumir informações passivamente, mas sim queremos produzi-las e comunicá-las ativamente nós mesmos. Somos simultaneamente consumidores e produtores. Você tem que analisar o texto e, é lógico, a realidade em que você vive, Segundo o texto, a mídia digital distingue-se da mídia de massa tradicional por, letra A, reforçar a separação entre consumidor e produtor, resultante da ampliação da comunicação unilateral na internet. Tudo errado, Comunicação unilateral era o rádio. Tudo bem? Que você só escutava, você só consumia aquilo que era produzido pela emissora de rádio. B, apostar na passividade do público. A mídia digital não vai fazer isso. Tudo bem? Você tem aquele consumidor que também vai elaborar as suas mensagens e enviar as suas mensagens. Vai se tornar um produtor ativo. Então você já elimina logo de cara a letra B. C. Gerar excesso de informação que consolida estrutura capaz de condenar todos os consumidores à passividade. De novo, a ideia da passividade. Passividade era antes com rádio e TV, não com a mídia digital. A letra E, errada, dissolver a distinção entre produtor e consumidor, causadora de congestionamento. Aqui era para você ficar em dúvida. O congestionamento, vejam, está lá em cima, Então não é o motivo. Então a letra D é a resposta correta. Provocar presentificação. É logo a entrada do texto. Olha lá, a mídia digital é uma mídia da presença. É a tese principal aí. A sua temporalidade é o presente imediato. Decorrente da dissolução dos intermediários, está logo de cara ali, e da combinação dos papéis de consumidor e produtor. Tudo bem? Então, uma questão de interpretação de texto, tá? E bem boa, Porque está trabalhando aí com a realidade atual e contemporânea. Olha aí, Avisamos. Livros que poderiam cair, que poderiam receber maior destaque. As novidades. Quem estava entrando de novidade aqui na lista? Os Ratos, do Dionélio Machado. Várias questões sobre os ratos. Vamos lá para a primeira. Trechinho ali. São os ratos. Vai escutar com atenção, a respiração meio parada. Hão de ser muitos. Há várias fontes daquele guinchinho, e de quando em quando, no forro, em vários pontos o rufar. A casa está cheia de ratos. A obra Os Ratos, 1935, de Dionélio Machado, narra o dia em que Nazia Zeno saiu pela cidade de Porto Alegre no intuito de conseguir dinheiro para pagar a conta do leiteiro. Os animais que dão título à narrativa apenas aparecem em seus últimos capítulos. Aparecem antes como metáfora, Literalmente só no final. E ocupam o tempo reservado para o descanso do protagonista, justamente na hora em que ele vai dormir, depois daquele dia terrível. É possível então afirmar, letra A, Nazia Zeno, inconformado com sua condição de devedor, perambula pela cidade, encontrando refúgio junto aos ratos que o acolhem. Aqui é uma bobagem astral, Para você responder a letra A, você não leu nada, nem resumo, não viu nada, totalmente fora de órbita a letra A. Tá? Ele não vai receber nenhum acolhimento dos ratos. B. Os ratos são os credores de Nazia Zeno, zoomorfizados. São aqueles que estão cobrando. Coitado do leiteiro aqui virou o rato da história. Não, o leiteiro tem todo o direito de receber a dívida. Então, bobagem, A letra B também imediatamente você tem que eliminar. C. Os guinchinhos que ressoam nos ouvidos de Nazia Zeno são o eco do seu dia de perambulação, como se lembrassem os obstáculos que venceu. Poderia ficar em dúvida nessa. Ele venceu assim lá tantos obstáculos? Essa é a dúvida que você tem que ficar. Até que ponto Nazia Zeno conseguiu resolver a sua situação? Tudo bem, coração?
Falamos bastante sobre isso, né? D de dado. Os ruídos dos roedores mostram que Nazianzeno, ao pagar a sua dívida, esquece os obstáculos que venceu. Não, ele está todo feliz da vida que ele realmente conseguiu, né, pagar a dívida. Quando o leiteiro entrega o leite é que ele vai finalmente conseguir dormir, depois daquelas 24 horas terríveis. Letra E é a resposta. O contraste entre o repouso de Nazianzeno e o aparecimento dos roedores denuncia a permanência da sua situação de penúria social e financeira. Óbvio, né, questão que vai abordar aquilo que nós comentamos. Não resolve nada, coração. Ele paga a dívida hoje para acumular outra dívida amanhã. Tudo bem? Então ele sai daquela situação imediata. Mas o que vai resolver de fato os problemas dele, a situação financeira dele? Já havia aquela dívida anterior, né, do médico. Então, gente, né, letra E muito boa, vai trabalhar na linha do que é o livro, né? O Nazianzeno resolve imediatamente aquela dívida do leiteiro, mas ele não resolveu a sua situação de vida. O seu problema permanece, a sua situação ela continua praticamente a mesma. Tudo bem? Questão 35, mais uma vez sobre os ratos. Vou ler o texto. Aqui não aparecem, né, os destaques, mas eles já estão nas alternativas, tá bom? Ele vê o gesto do advogado, Dr. Otávio Conte, no café, metendo a mão no bolso, tirando uma cédula de 100 mil réis e entregando-a ao Duque. Vá levantar esta letra, você me devolve depois. Não é bem caridade, ele não sabe explicar. Há nisso um certo tom de versatilidade, de facilidade, de um tal ou qual afrouxamento do caráter. Ele vê o Andrade tirando, com o gesto do doutor Otávio Conte, a mesma cédula do bolso e entregando-lhe. A casa aristocrática acha-se perto. A numeração já está em quase 300. Uma pequena aragem que sopra levemente nesta parte alta da rua passa-lhe pelas mãos e esfria-as. O seu corpo suado fica como que um bloco gelado e dá-lhe a sensação de que se encolhe, se retrai dentro da sua roupa quente e assoleada, que dela se despega como de uma carapaça. Ao mesmo tempo, o coração que batia lá no fundo do peito veio palpitar bem à superfície, quase à flor da pele, meio engasgando-o. Vamos lembrar, né, que o Dionélio Machado, além de militante do Partido Comunista Brasileiro, é uma obra neorrealista, bem ambientada na geração de 30, ele era um médico psiquiatra. Então ele tem todo o conhecimento aí, né, da psicologia das personagens, trabalha bastante nessa linha. Boa questão, tentando aí um pouco de interdisciplinaridade, né? Dentre as frases em destaque, aqui caracteriza os efeitos fisiológicos em Nazianzeno, da reação de luta ou fuga. Luta ou fuga é o que vai produzir o famoso estresse, né? Então é o estresse do Nazianzeno, provocado pela situação em que ele se encontra. Ele está sempre ali correndo atrás, sendo perseguido ou perseguindo. Então é óbvio que ele vai estar no estresse constante. Tudo bem? Então, pela ativação do sistema nervoso simpático, aqui você não precisava, né, da biologia, da neurologia para você resolver a questão, tá? Então vamos ver as alternativas. Letra A. Ele vê o gesto do advogado Dr. Otávio Conte no café, metendo a mão no bolso, tirando uma cédula de 100 mil réis e entregando-a ao Duque. Não tem a reação dele. Aqui ele é só alguém que está observando, que está vendo. Cadê a reação nele? O que está provocando nele? Efeitos fisiológicos em Nazianzeno. Não aparecem na letra A. B. Ele não sabe explicar. Há nisso um certo tom de versatilidade, de facilidade, de um tal ou qual afrouxamento do caráter. Essa menos ainda. C. Ele vê o Andrade tirando, com o gesto do Dr. Otávio Conte, a mesma cédula do bolso e entregando-lhe. De novo, ele está vendo. É semelhante ou praticamente igual à letra A. D. Uma pequena aragem que sopra levemente nesta parte alta da rua passa-lhe pelas mãos e esfria-as. Opa! Aqui você tem algo de efeito fisiológico em Nazianzeno.
que são essas mãos frias, tudo bem? Mas cadê a luta ou fuga? Letra E. Ao mesmo tempo, o coração, que batia lá no fundo do peito, veio palpitar bem a superfície, quase a flor da pele, meio engasgando. Você tem aqui uma taquicardia, né? O cara tá lá naquela ansiedade provocada pelo estresse. Então, boa questão, legal, né? Tenta aqui ser um pouquinho interdisciplinar, tá bom? Outro livro que já havia aparecido, voltou a aparecer, tudo bem? Nós matamos o cão tinhoso, aqui pegaram um conto específico, que é o Dina. Dina é aquele único conto do livro narrado em terceira pessoa. Vai contar a história do Madala. Madala é o idoso que ainda continua trabalhando na machamba, né, na agricultura, e aí ele vai ver, ele vai testemunhar, ele vai presenciar o abuso sexual do capataz com a sua filha Maria. Beleza? Então o trecho vai mostrar exatamente isso. Vou ler aqui. Madala pensou que devia dizer qualquer coisa ao Dimo, mas não se lembrou de repetir a pergunta para si mesmo, e por isso não soube o que dizer. O capataz fazia sinais a Maria, mas esta parecia não entender. A planta que Madala segurava na mão oferecia ao seu esforço uma resistência exagerada. Por isso, o punho de Madala tremia. O tom da voz de Dimo revelava certo nervosismo. Madala! Mas o nervosismo desapareceu logo. Dimo deu uma ordem. Madalha, não olhes para lá. Dentro de Madala, qualquer coisa se crispou, mas não eram os fios da sua doença. Considerando o papel da antologia, nós matamos o cão tinhoso na literatura moçambicana e como a sociedade de Moçambique dos anos 1950 e 1960 se configura literariamente no conto Dina, é correto afirmar. Então, alternativas. A. O conto apresenta de modo documental e objetivo? Não, coração, é literatura. É ficção, é recriação da realidade. Esquece, não precisa nem ler o resto. B. O conto demonstra como Luiz Bernardo Romuana recria, aqui sim, consistentemente a estrutura do português do colonizador a partir das línguas originárias de Moçambique. Seria uma questão aqui de língua, de linguagem, fazendo da linguagem um instrumento de luta anticolonial. Não, ele escreve em português. Ele até utiliza alguns termos próprios de Moçambique, mas ele escreve uma obra em português. Então não cabe a letra B. C. O conto retrata as primeiras reações dos trabalhadores do campo, como Madala e Dimo, acho que erraram o nome aí, que se levantam em armas contra os aparelhos repressivos do Estado português e a violência nas relações de trabalho representadas no texto pelo capataz. Já chegou o momento aqui de se pegar em armas? Não. Qual é a reação do Madala? A não reação. Tudo bem? Então aquela ideia, né, de que os idosos, os mais velhos, têm essa atitude ainda mais cautelosa diante do colonizador, do opressor português. Então não cabe a letra C, porque ainda não levantaram armas. D. No conto, a sociedade moçambicana vai sendo apresentada sob o ponto de vista do colonizador, de modo a comprovar o ideal civilizatório da colonização portuguesa. Bobagem astral, né? Totalmente contrário, ao ponto de vista do colonizado, criticando a opressão, a repressão do colonizador português. Então só cabe, até por exclusão, a letra E. No conto, embora perceba ter ultrapassado um limite moral ao descobrir o parentesco entre Maria e Madala, Maria é filha de Madala e o capataz está ali abusando sexualmente de Maria, o capataz personifica, ele é o representante do colonizador português, a imposição da violência e do patriarcalismo metropolitanos aos homens e mulheres de Moçambique. Muito boa questão, tá? Você tinha que analisar o conto. Lógico que pelo trecho colocado já dava para responder, tá bom? Mas conhecendo a obra sempre melhor, né? Questão 37, coração, tem um poema longo ali que eu não consegui colocar para cá, tá? Mas um belo poema, uma linha bem feminista, né? Mel Duarte, poema Bem-vinda. A expressão bem-vinda
usada no título e repetida no último verso, faz alusão. É uma mulher que consegue se libertar, né, da opressão aí do homem. Beleza, coração? Então só cabe aqui a letra C, ao renascimento da mulher que alcança após a opressão, coragem para encontrar-se a si mesma. Ela vai se encontrar, né? O encontro é com ela mesma. Tudo bem? Você poderia ficar em dúvida com qual alternativa aqui. A letra A, ao aprisionamento da mulher que não consegue se libertar, consegue. Então é um poema extremamente positivo e otimista, porque mostra, né, essa vitória da mulher. B, a guerra interior e a falta de forças da mulher oprimida. De novo, é a mesma ideia, então não cabe a letra B. D de dado, ao rebaixamento da mulher que se cala e se desculpa. Não, é a reação positiva da mulher. Letra E, a força da mulher, que mesmo hostilizada, tem poder para fazer entrar em sua casa quem a encurralava. Não, quem entra é uma nova mulher. Bem-vinda essa nova mulher. Mais autônoma, mais independente, dona de si. Então, bela questão, belo poema. Legal colocar algo mais contemporâneo, né, além da lista aí, tá bom? E sobre esse mesmo texto, a questão 38 vai abordar figuras de linguagem. Beleza? Então aqui, coração, a gente vai ter que ler tudo, né? Assinale a alternativa que apresenta uma correspondência correta entre os versos destacados e os recursos utilizados para evidenciar a dor expressa no poema. Letra B, começo pelas erradas, para a gente depois chegar na certa. Até que um dia me empurrou, me acuou, como se eu pudesse caber em qualquer fresta, encurralada. Antítese. Os elementos empurrou, acuou e encurralada potencializam de forma contraditória seu sofrimento? Não, todas as palavras, todos os termos estão caminhando no mesmo sentido. Não há uma oposição entre os termos. Tudo bem? Empurrou, acuou e encurralada. Vão todos na mesma linha, no mesmo campo semântico. Então não há antítese. C. Acreditando que o amor era isso, esse abismo onde só um fala e o outro fica omisso. Metonímia, o uso do aposto, esse abismo. Esse abismo está explicando quem? O amor. O amor é um abismo. É uma relação metonímica. Metonímica é aquela relação de substituição. O todo pela parte, a parte pelo todo. Continente, conteúdo. Não, coração, o amor é um abismo, é uma relação metafórica, uma relação de semelhança. Então não entra a metonímia aí, letra C está fora. D de dado. Precisei tirar forças de lugares sagrados para me afastar e reagir, recolher meus pedaços. Isso é um pleonasmo? Quem recolhe, recolhe necessariamente, obrigatoriamente pedaços? Pleonasmo é aquela redundância, é aquela repetição desnecessária. Não, né, coração? Quem recolhe pode recolher qualquer coisa. Então não cabe aqui como resposta a letra D. Letra E. Meus olhos encheram de mar, eu desaguei, decidi não mais me calar, denunciei. Paronímia. Parônimo, né, aquela palavra que a forma é parecida e o sentido é diferente. Encher e desaguar. Não existe essa relação de paronímia aqui. Tudo bem? Então, até por exclusão, letra A. Eram faíscas suas palavras que me queimavam em doses homeopáticas durante todas as noites. Conotação. Conotação é o sentido figurado. É o uso de uma linguagem figurada simbólica. O predicativo faíscas e a forma verbal queimavam estão sendo usadas em sentido figurado, enfatizando seu sofrimento. Não dá para contestar, né? Não dá para negar que isso é metafórico. Não está queimando literalmente, está queimando simbolicamente. Tudo bem? Então, uma questão relativamente fácil aqui. Dava um certo trabalhinho de ler tudo isso, né? Mas não era das mais difíceis. Questão 43, Drummond. Por incrível que pareça, fizeram uma questão sobre Drummond sem colocar poema de Drummond. Não gostei muito disso, né? Mas vamos lá. Uma ideia até que a gente comentou na aula aí sobre o livro Alguma Poesia. Carlos Drummond de Andrade foi o criador de uma obra lírica que ao mesmo tempo se aproxima e se afasta do modernismo de 22.
na minha modesta visão, mais se aproxima. É um livro extremamente influenciado pela geração de 22. O livro é dedicado ao Mário de Andrade e a alternativa vai caminhar nessa direção. Tá? Propondo, a partir de traços desse movimento, uma poética original. Com base no exposto em alguma poesia de 1930, está abordando o livro como um todo e não um único poema. Né? Letra A. Os aspectos prosaicos da linguagem modernista ganham expressão lírica a partir de um sujeito poético que repropõe em versos livres a nostalgia romântica da infância idealizada. Estava indo tudo muito bem, né? Só que esse final não tem nada de nostalgia romântica da infância idealizada. B. O sujeito poético incorpora, sob a perspectiva de uma lírica de raiz subjetiva, vários procedimentos estilísticos das vanguardas modernistas, em especial a escrita automática e o surrealismo. É um livro surrealista, a gente pode afirmar isso. O Drummond é sim influenciado pelas vanguardas, as vanguardas europeias, mas não dá para dizer que nós temos surrealismo no livro. A letra B era para você ficar aí minimamente em dúvida na resposta, tá? Mas ele não é surrealista. Há mais presença de futurismo, de cubismo, do que do surrealismo, tá bom? D de dado, pulei a alternativa correta. O nacionalismo literário, tão típico da revisão empreendida pela primeira geração modernista sobre a realidade brasileira, apresenta-se como eixo temático de cunho ufanista. Cuidado, aí é vocabulário. Ufanismo é aquele nacionalismo, né, romântico, de um Gonçalves Dias e um José de Alencar. Ufanar-se é orgulhar-se. É aquele nacionalismo exaltativo da Canção do Exílio, do Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Longe do Drummond fazer isso. Drummond é o gauche, Drummond é o irônico, Drummond é o debochado. Então não cabe nada de ufanismo na obra do Drummond. Letra E. A paisagem mineira no espaço literário é configurada pelo sujeito poético como ambiente bucólico. Nunca, coração. Drummond bucólico. Não. Refúgio privilegiado. Não, não, coração, tá? Bucolismo você vai encontrar no movimento Arcade, que vai aparecer na prova daqui a pouco, tá bom? Então, letra C, a tópica literária do desconcerto do mundo. Quem é esse gauche? É alguém torto, diferente, errado. É alguém que não consegue, né, se adaptar, se ajustar à realidade. Ganha uma reconfiguração moderna a partir de um sujeito poético que, mais do que revelar um mundo às avessas, focaliza o seu desajuste frente à realidade. Então, muito boa questão, embora, né, minha crítica aí, faltou texto. Tá? Para ter Drummond tem que ter poema, tem que ter texto, faltou. Tá? Questão 82, coração. Foi a que eu menos gostei. Gostei da prova como um todo, mas não gostei dessa não. Achei bem esquisitinha, né? Quiseram aqui aproveitar uma única questão para abordar aí Machado de Assis e essa de Queiroz. Comparar os dois. Espera aí que eu vou abrir que tem alguém querendo ver essa aula. Vem, pode vir. Ele quer ver essa aula de qualquer jeito, então eu vou deixar ele entrar, tá bom? Mais de uma vez, o brasileiro Machado de Assis e o português Eça de Queiroz foram aproximados, porque traçaram linhas de compreensão de suas respectivas sociedades, em um mesmo tempo historicamente situado. Os dois, né, vivem ali final do século XIX e comecinho do XX. O Eça morre ali em 1900, né? Os protagonistas Rubião de Quincas Borba, 1891, e o Gonçalo Mendes Ramírez, do livro A Ilustre Casa de Ramírez, de 1900. Aí você vai analisar as alternativas, comparando os dois protagonistas. Tudo bem? Letra A. Representam, respectivamente, a ascensão política da burguesia brasileira durante a segunda metade do século XIX. Rubião é um representante da burguesia brasileira? Não, né, coração? Ele recebe uma herança. Ele era um humilde professor vivendo em Barbacena, Minas Gerais, quando ele recebe a herança do Quincas Borba. Decadência da aristocracia portuguesa no mesmo período. Dava para ficar na dúvida pela aristocracia,
mas a burguesia brasileira aqui é o ponto que complica um pouco essa alternativa A. B. Tem suas aspirações de grandeza, os dois, né? E reconhecimento social frustradas diretamente pelo envolvimento de ambos com as políticas partidárias nacionais. O envolvimento do Rubião é muito tímido, né? O do Gonçalo é maior. Introduzindo reformas substanciais que alteram a situação periférica de cada país. Não alteram nada, né? Não mudam nada daquilo que é o Brasil, daquilo que é Portugal, o que eram Brasil e Portugal naquela época. Letra C. Buscam reconhecimento social, continuamente frustrados nesse propósito por se inserirem em meios sociais que privilegiam a grandeza moral e as virtudes humanas. Não, né, coração? O Brasil, ali do Machado de Assis, não é esse meio social que privilegia a grandeza moral. Portugal do Essa também não. Então, ambos os espaços aqui geográficos e sociais extremamente marcados pela corrupção, né? Pela falsidade, pela hipocrisia, pela crítica que os dois autores vão fazer. Então a letra C você tem que eliminar e descartar. E são vítimas de suas ideias ambiciosas de modernização nacional. Rubião, seja por Rubião promover ideias políticas modernas, o humanitismo era a filosofia do Quincas Borba. Seja por Gonçalo insistir na restauração da grandeza de sua família. Ao final, atingem seus objetivos. O Gonçalo atinge. O Rubião, coitado, enlouquece, né? E é vítima do casal Cristiano e Sofia Palha. Então, até por eliminação, dava para ficar um pouquinho na dúvida com a letra A. Tá bom? A resposta é a letra D de dado. Comprometem-se com a superação dos atrasos civilizacionais de seus países. Não gostei muito, tudo bem? Não me agrada muito a questão. Deixa eu expulsar o gato daqui, que ele está me complicando a vida, né? Né, seu Sherlock? E agora voltamos. Apesar de terem destinos diferentes, confrontam-se com o descompromisso de suas respectivas sociedades quanto às transformações sociais e econômicas. Segunda parte da alternativa, perfeita. A primeira parte, comprometem-se com a superação do atraso civilizacional de seu país. O Gonçalo, quando vai, né, para a África, consegue ali um progresso econômico, posso até engolir. No caso do Rubião, não vejo isso, tudo bem? Mas a alternativa que foi dada aí, que foi deixada, tá, pelo gabarito oficial da FUVEST. Daria muito para ficar na dúvida entre A e D, tá bom? Achei a pior questão da prova naquilo que me diz respeito de literatura, tá bom? Questão 83, de novo, olha aí os ratos. Os ratos sobressaíram, predominaram, por isso que o Sherlock está excitado aqui, miando o tempo inteiro. O funcionário público, como personagem literário, ganha destaque na literatura brasileira a partir dos anos 1930. Uma explicação para esse fenômeno está na tematização por parte dos escritores das mudanças do papel do Estado brasileiro na constituição do mercado de trabalho assalariado e como agente da modernização do país. De 1930 em diante, foram criadas dezenas de comissões, instituições e órgãos de planejamento e ou de promoção das atividades econômicas, notadamente as ligadas às atividades agrícolas e aquelas voltadas para a industrialização. E aí no romance Os Ratos, de Dionélio Machado, o funcionalismo público configura-se como: letra A, solução final para o conflito básico da narrativa, uma vez que é a partir de seu emprego público que o protagonista do romance obtém recursos. Não, coração, foi na base, né, do favorecimento, do empréstimo, do jeitinho brasileiro. Como funcionário público, ele é um homem endividado. Então a letra A, fora, eliminada. B, principal opção de sobrevivência para os homens livres da sociedade brasileira recém-saída da escravidão, em especial para os personagens negros. Não é o foco do livro, né? Primeiro,
que é uma mentira do ponto de vista sociológico. Segundo, que o livro não vai abordar isso. C. Retrato da constituição de uma cultura organizacional ligada ao Estado, cuja dinâmica conduz, ao longo do século XX, ao desenvolvimento econômico do país e à vertiginosa ascensão social das classes médias, apontada pelo desfecho positivo do romance, só dando risada para acreditar na letra C. Bobagem. E. Estrutura de trabalho de cunho patrimonialista, cujas posições de autoridade são ocupadas pelas camadas proprietárias e na qual a distribuição de cargos públicos, entre os quais o do protagonista, objetivava a garantia de apoio político e social. É o toma lá da cá oferecendo cargos? Não aparece isso no livro, né? Ele é um funcionário concursado e isso não garante estabilidade financeira para ele. Então, letra D é a melhor opção. Opção de ocupação para as camadas médias da sociedade brasileira, que, embora constitua meio legítimo de sobrevivência, acaba por marginalizá-las pela precarização dos ganhos e a desvalorização do trabalho, como retrata a trajetória do protagonista. Acho que não há muita dúvida aí em relação à questão, né? Quem é aquele naziazeno? É um pobre coitado. Então, o cargo dele de funcionário público não faz dele alguém melhor do que isso. Ele é um pobre coitado lutando pela sobrevivência diária. Tudo bem? Querendo pagar uma dívida. Questão 84 vai comparar, questão manjada, né? Avisamos, Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga e Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Então aqui, coração, trecho do livro Marília de Dirceu, Lira 7, da parte 2. Meu prezado Glouceste. Glouceste era o pseudônimo pastoril do Cláudio Manuel da Costa, companheiro dele não só no arcadismo, como também na Inconfidência Mineira. Se fazes o conceito, que bem que réu, abrigo a cândida virtude no meu peito, se julgas, digo, que mereço ainda da tua mão socorro, vem dar-mo agora, agora sim que morro. Não quero que montado no Pégaso, olha lá, é o cavalo alado. Pégaso fogoso, venhas com dura lança ao monstro infame traspassar raivoso. Deixa que viva a pérfida calúnia e forge o meu tormento. Com menos, meu Glouceste, com menos me contento. Gente, esse cavalo aqui é um cavalo literal ou é um cavalo mitológico, simbólico? Tudo bem, coração? Lembrem, eles eram companheiros na Inconfidência Mineira. Foram denunciados, foram delatados. Os dois estão ali, né, numa situação precária. Então esse cavalo aí vai conseguir muita coisa, né? E aí vem a Cecília Meirelles dialogar com essa mesma ideia. Então o romance aí, né, 66 de outros maldizentes, que fica na fortaleza daquele poeta Gonzaga, um par de esporas somente, um par de esporas de prata. Dizem que tinha um cavalo, que Pégaso se chamava. Não pisava neste mundo, mas nos planaltos da Arcádia. Coração, Arcádia é uma região de pastoreio onde? Na antiga Grécia. Então é um lugar simbólico, não é literal. Tudo bem? É quando Tomás Antônio Gonzaga, magistrado, homem do direito, vai se transformar, né, naquele pastor Dirceu. Tudo bem, coração? Então era um pouco por aí que você tinha que pensar para responder essa questão aqui trabalhosa, né? Porque você tem dois textos, tem que fazer a leitura deles. Considerando o substantivo Pégaso, presente nos dois excertos, é correto afirmar. Letra A. No poema de Cecília Meirelles, a referência tem por objetivo destacar o animal mítico, enquanto na Lira de Gonzaga o substantivo se refere ao animal real. Não, coração, não é um animal real. C. Por pretender um tom épico, Cecília Meirelles usa o animal mitológico para distinguir a condição heróica do poeta, enquanto Gonzaga se refere às suas diferenças com Glouceste. Não. Aqui ele está parceiro do Glouceste. Eram parceiros de arcadismo e de Inconfidência. D.
No poema de Cecília Meirelles, a metáfora do cavalo alado indica a evasão da realidade, fuga da realidade, típica dos poetas árcades. Não, era simplesmente aquele fingimento poético. Fazer de conta que eram pastores de gado. Era o bucolismo, fugere urbem. Era uma forma de protesto, protestar contra o antigo regime. Lembrem da aula, né? Rousseau, teoria do bom selvagem. O homem é naturalmente bom, a sociedade o corrompe. Na natureza, o homem é bom, a sociedade do antigo regime é que está corrompendo o homem. Então não dá para dizer que é uma fuga da realidade, tá? Então não pode ser a letra D, tá bom? E a referência ao cavalo alado provoca um efeito de estranhamento no leitor, tendo em vista as características específicas de cada obra poética. Não porque neoclassicismo é uma retomada da mitologia. É uma retomada da mitologia clássica greco-latina, Pégaso vem de lá. Então não há, né, estranhamento algum nesse sentido. B de bola é a resposta. No poema de Gonzaga, a referência ao animal mitológico serve para aludir às características heróicas de Gloucester, o Cláudio Manuel da Costa, que é parceiro dele. Enquanto no poema de Cecília Meirelles, Pégaso alude à criação poética. É ele, enquanto poeta, que se finge de pastor, que vira Dirceu e vive em contato com a natureza. Então, uma questão trabalhosa aí, porque era bastante texto, bastante coisa para fazer, tá bom? Gente, não é literatura e é literatura, tá bom? Questão aí abordando Tarsila do Amaral, mas relacionando a Tarsila do Amaral com o modernismo de 22. Então aqui, né, menos o texto, tá? Texto, acho que não há necessidade aqui de eu ler. Tem a figura, né, o quadro que você vai analisar na prova, mas é lógico, né, aquilo que é bem típico da geração de 22. Olha lá. Considerando a obra O Mamoeiro, de Tarsila do Amaral, qual é o principal elemento que caracteriza a influência do movimento modernista brasileiro na pintura? A. O emprego de recursos pictóricos que realçam os efeitos de luz e sombra na cena retratada. Primeiro, que não tem luz e sombra. Segundo, que luz e sombra é barroco, né? Não tem nada a ver com modernismo. C. A simplificação de formas geométricas abstratas não é uma obra abstrata, é só você olhar o quadro, não é abstrato e também não é uma obra ali que prevaleça o cubismo, né? D de dado. A inspiração na arte africana e na produção simbólica de povos originários, o modernismo brasileiro quer se aproximar, sim, da cultura popular, mas não chega a tanto. E você também não percebe isso no quadro, na obra. E a incorporação da colagem. Colagem é cubista, né? Técnicas mistas como procedimentos artísticos centrais. Nesse quadro, não. Outros até poderia ser, nesse quadro, não. Então, letra B, a representação de aspectos da cultura brasileira, valorizando uma paisagem local. Só você lembrar do Mário de Andrade e do Macunaíma, né? É aquela pesquisa de folclore, é valorizar a cultura popular brasileira. Os modernistas fazem esse movimento. Então, uma boa questão aí sobre isso. Não consegui, né, resistir. Vi aí o Mia Couto, citei o Mia Couto numa aula bem recente, é um grande escritor aí moçambicano, e aí adorei o texto. Vou encerrar com essa questão aqui, tá bom? Acho que eu vou falar só o gabarito da 90. Espera aí, vamos lá. Aconteceu num debate num país europeu. Da assistência, alguém me lançou a seguinte pergunta. Para si, o que é ser africano? Falava-se, inevitavelmente, de identidade versus globalização. Abordei isso lendo conto Nas Águas do Tempo, aula, né, o direito à literatura, à propaganda. Respondi com uma pergunta. E para si, o que é ser europeu? O homem gaguejou, não sabia responder. Mas o interessante é que, para ele, a questão da identidade se colocava naturalmente para os africanos, não para os europeus. Lógico, né? Visão eurocêntrica de mundo. Ele nunca tinha colocado a questão no espelho. Recordo o episódio porque me parece que ele toca uma questão central. Quando se fala de África, de qual África estamos falando? Gente, a África é um continente imenso. Olha aí, assunto para o professor Paulo Mendes.
Não há uma unidade, né? Há uma diversidade imensa. Beleza? Terá o continente africano uma essência facilmente capturável? Haverá uma substância exótica que os caçadores de identidades possam recolher como sendo a alma africana? Ótimo, né? Maravilhoso texto dele. Ao relatar e comentar o episódio, o escritor moçambicano Mia Couto apresenta a África como, gente, vou direto para a letra E, né? Um mosaico composto por relações econômicas, políticas e culturais instáveis. A África é múltipla. Tudo bem, coração? Você vai falar de uma África do Sul, é muito diferente de um Egito, de uma Líbia, de uma Argélia. Tudo bem? Então, cada país tem a sua identidade, cada povo, cada etnia. Então, há uma diversidade enorme que não dá para colocar num único pacote. Então, boa questão, gostei do texto, por isso coloquei aqui. E a 90 coloca lá a música, né? Letra da música Aquarela do Brasil, né? Ari Barroso, relacionando com o Estado Novo. Não é a minha praia aqui, né? Tô me metendo meu bedelho na história do Brasil, mas é lógico, coração, aqui você vai lembrar do quê? Do ufanismo. Falei agora há pouco, nacionalismo ufanista. Então ali, né, dentro do Estado Novo, que era a ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é uma figura extremamente ambígua na história do Brasil, né? Pai dos pobres, é o ame-o ou odeio. Né? Então, aqueles que amam, aqueles que odeiam. De 37 a 45 é um período ditatorial. Mas a propaganda que se fazia era uma propaganda nacionalista. Tudo bem? Então, a exaltação das virtudes nacionais e naturais, a natureza brasileira. Era aquilo que fazia o Gonçalves Dias na famosa canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Beleza, coração? Então espero aí ter colaborado com a correção da prova de vocês. Espero que vocês tenham tido aí um excelente resultado e espero vocês para a segunda fase. Vamos preparar algumas aulas aí pensando na segunda fase da FUVEST. Espero reencontrá-los, né, nessas aulas. Belezinha? Sempre pedindo aquele apoio de vocês para o canal Escolha Educação, coletivo de professores defendendo a educação pública. Educação para todos é um direito inalienável. Valeu, coração, aquele abraço. Fui.